E o preço da ureia, um dos mais importantes fertilizantes usados na agricultura, disparou com a escalada do conflito entre Israel e Irã. No mercado futuro, a alta foi de 26% entre quinta-feira e o início dessa semana. Com isso, o custo de produção agrícola, principalmente no milho, vai ficar mais alto. E a editora executiva do AgFeed, Alessandra Mello, tem mais informações sobre esse assunto. Alessandra, como é que vai impactar exatamente o preço dos alimentos aqui no Brasil? Muito bom dia. Bom dia, Vitor. Pois é, uma preocupação, né? Porque fertilizante é um insumo importante, não tem como plantar, não tem como colher, senão adubar a lavoura, né? E alguns desses insumos estão aí relacionados, sim, a gás natural, a produtos que estão muito impactados pelo conflito lá entre Israel e Irã. A gente vai contar um pouco dessa história. Você sabe que há poucos dias nós falamos aqui nesse espaço dos planos da Petrobras de produzir mais fertilizantes nitrogenados, já que o Brasil importa mais de 80% do que precisa, praticamente não tem produção nacional no caso de nitrogenado, né? E no mesmo comentário eu mencionei o quanto questões geopolíticas nos deixam ainda mais vulneráveis, pois então agora nós temos um exemplo concreto, uma semana depois. Desde que Israel começou a atacar de forma mais intensa o Irã, na noite da última quinta-feira, os negócios estão paralisados no mercado brasileiro de fertilizantes no que se refere aos nitrogenados. Ureia é um deles. O nitrogenado mais conhecido, usado na agricultura, principalmente no milho, mas também usado no algodão, usado em menor quantidade em outras culturas como café, cana, né, é a ureia. E esse adubo é feito, na maioria dos países, usando gás natural como matéria-prima. A questão é que, assim que começaram os bombardeios, Israel já decidiu paralisar os seus campos de gás natural como proteção, porque sabia que iria ocorrer alguma retaliação por parte do Irã. Logo em seguida, o Egito foi avisado de que não receberia mais gás, né? É Israel que fornecia gás para o Egito, e por isso foi obrigado a interromper sua produção de ureia também. O próprio Irã, que também é um grande produtor desse fertilizante, também já paralisou a maior parte das suas fábricas de ureia. Eu conversei com 3 especialistas em fertilizantes para entender como está a situação, como deve ficar o mercado. Falei com a Gisele Augusto, da Argos, com o Jefferson Souza, da Agriinvest, e com o Tomás Pernias, da Stonex. Os 3 disseram que o mercado está sem direção, as empresas, tanto lá fora, tanto os grandes players, nos grandes negócios, quanto aqui no Brasil, retiraram as listas. É uma expressão que eles usam, né? Ou seja, não tem tabela de preço para o comprador que tenta adquirir ureia nesse momento. É uma espécie de proteção que as empresas adotam, primeiro para entender qual vai ser o novo patamar de preços e depois porque há muita incerteza em relação à logística desses produtos. O Jefferson Souza da Agriinvest, por exemplo, ele me disse que 42% de toda a exportação global de ureia passa pelo chamado Estreito de Hormuz, ali próximo ao Irã, e ninguém sabe se vai ser possível manter essa logística. A Gisele Augusto, da Argos, me explicou que, embora nas estatísticas oficiais do Brasil o Irã não esteja no topo dos maiores fornecedores de ureia para o nosso país, é possível dizer, sim, que quase 20%, cerca de 19% do que nós importamos, tem origem iraniana. No papel aparece Omã lá como principal fornecedor, mas na prática esse país praticamente não produz ureia. É aquele tipo de distorção que a gente vê às vezes no mercado internacional, né? Quando o país vizinho é que registra a exportação. Mesmo sem negócios saindo no dia a dia, foi possível observar essa alta expressiva no preço da ureia, porque existe contrato futuro desse fertilizante na Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Na sexta-feira, em poucas horas, o preço subiu US$ 50 por tonelada desse contrato futuro. Para a gente ter uma ideia melhor, olha só, a cotação da quinta-feira, antes do conflito, estava em US$ 390 por tonelada de ureia. Ontem, segunda, o Jefferson disse que chegou a ver no mercado futuro um negócio em US$ 490, ou seja, 26% de alta só nesses 2 dias úteis. No fim da tarde, caiu um pouco, estava em US$ 440 por tonelada lá na Bolsa de Chicago. Mas ainda assim, esse patamar significa um preço 13% mais caro do que aquele que era visto na quinta-feira. Para o produtor rural, conforme a gente comentava, a notícia não é boa não, né? Quer dizer, guerra não é boa para ninguém, né? Todo esse conflito traz mortes,
preocupações no mundo inteiro. Agora, para o produtor rural, a notícia vira aumento de custo. A ureia é muito utilizada na cultura do milho e o mercado calcula que ainda falta comercializar 70% do que será consumido de ureia na safra 25-26. Aí o Jefferson da Agrivest fez uma simulação. Se a mesma alta que ocorreu no mercado futuro chegasse ao mercado doméstico, né, ao dia a dia, quando o produtor bate lá na porta da revenda, a revenda na porta da indústria para comprar o adubo, o produtor de milho gastaria 75 sacas do grão para comprar 1 tonelada de fertilizante. Antes do ataque ao Irã, ele precisava de 60 sacas, então são 15 sacas a mais que ele vai precisar desembolsar. Isso pode apertar muito a margem do produtor rural, que já não anda das melhores, né? Existe uma grande preocupação, inclusive, com os produtores gaúchos, eles são os mais atrasados na compra do fertilizante, eles deixam para adquirir mais em cima da hora, eles plantam um pouco depois também, e muitos estão endividados aí em função dos anos de seca seguidos que enfrentaram, teve também as enchentes por lá, situação bastante complicada do produtor gaúcho aí para agora comprar esse fertilizante mais caro. E, bom, para a gente concluir, só Irã e Egito exportam juntos 9 milhões de toneladas de ureia. Então, enquanto esse problema persistir, a tendência vai seguir de alta para o preço da ureia, né? A maior parte dos analistas está sinalizando isso. Esse mercado costuma ter como referencial também leilões de compra que são realizados pela Índia. De tempos em tempos, abre aquele leilão, todo mundo fica observando quanto que vai ser fechado os negócios lá, quanto que vão ofertar, quanto que a Índia vai comprar, e um desses leilões está em aberto essa semana. Por isso, todos já preveem que os indianos não vão conseguir comprar um volume que eles estavam buscando de 1,5 milhão de toneladas de ureia, porque está esse caos no mercado. E eles vão ter que fazer um novo leilão logo mais adiante. Tudo isso vai se somando e representa fator de alta de preço. Assim que os preços voltarem para as tabelas das empresas, é bom que o produtor faça aí as suas contas, veja se ainda tem margem razoável e garanta os seus insumos, né? Do contrário, ele pode pagar ainda mais caro, na opinião desses analistas que nós ouvimos. Para o Tomás Pernias, da Stonex, eu perguntei também sobre os outros fertilizantes mais comuns, que são fósforo, potássio. Ele disse que, por hora, não há grande oscilação nos preços em função da guerra. Israel fornece 7% do que o Brasil importa de potássio, por exemplo, mas por hora não há informações sobre a suspensão da produção lá, até porque esses são realmente minerais, né? Fertilizantes minerais, eles não dependem de insumos que são tão foco aí na guerra como insumos ligados à energia, como o próprio gás natural. E só uma coisa que eu acabei não comentando, essa questão da relação de troca no milho, né? Ela está piorando já desde maio, não só por causa da guerra, e ela piora não apenas porque o fertilizante fica mais caro, mas também porque o preço do milho está mais baixo, vem caindo bastante. Então, essa relação de troca, ela pode piorar tanto por causa da alta do fertilizante, quanto por causa do preço do produto agrícola quando ele cai. Era isso, Vitor. Muito obrigado pelas informações. No mercado de fertilizante que já foi, inclusive, muito atingido pelo conflito da Rússia e da Ucrânia, né? Conversamos aqui com a diretora executiva do AgFeed, Alessandra Mello. Muito obrigado pelas informações. Até. Até mais.